Dzień dobry, na tym kanale zwykle pojawiają się vlogi, ale doszedłem do wniosku, że tym razem zaproponuję Wam coś nieco innego, czyli historię piłkarza, o którym mogliście usłyszeć ładnych kilka tygodni temu. Guilherme Zimowski, zawodnik Corinthians występujący w drużynie U20, wtedy właśnie zaprezentował się polskim kibicom za sprawą swojego konta twitterowego. Tutaj zresztą widzicie właśnie te jego posty, w których pozdrawiał sympatyków futbolu właśnie z naszego kraju. W jaki sposób gra Guilherme Zimowski? Jak wyglądała jego dotychczasowa kariera? W jaki sposób dowiedział się, że ma polskie korzenie i jaką decyzję by podjął, gdyby otrzymał powołanie właśnie z reprezentacji Polski, na przykład z kategorii U21 albo z jakiejś drużyny juniorskiej? Zapraszam na rozmowę z zawodnikiem, jakby nie patrzeć, wielkiego Corinthians. Ok, já está. Então, Guilherme, você publicou uns tweets onde você mandou abraço aos torcedores poloneses. Como surgiu essa ideia de se apresentar à torcida polonesa? Então, eu falei com um amigo daí da Polônia, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele faz scout em algum time daí, e aí ele conversou comigo e tudo mais, porque viu que eu tinha dupla cidadania polonesa e ele se interessava muito nisso, e acabou que ele perguntou para mim se podia fazer essa postagem e tudo mais. E aí eu permiti e acabou que deu a repercussão que deu e eu gostei muito, né? Porque deu tudo certo. Então, que tipo de repercussão deu? O que você... Que deu repercussão de vários torcedores poloneses, né, vindo me dar boa sorte, falar que se tudo der certo um dia eu jogue pela seleção polonesa e tudo mais. E foi mais em relação a isso mesmo. Então, Guilherme, me explica sobretudo qual é a origem do seu nome, que é bem polonês, não é? Sim, é Zimowski, né, que eu chamo, aqui no Brasil a gente fala como Zimowski, mas acho que na Polônia é Zimowski, alguma coisa, acho que é Dimowski, isso. Aí, o avô do meu avô fugiu da guerra pra cá, pro Brasil. E a gente até muitos anos, até uns 6 anos atrás, eu acho, a gente pensava que a gente era ucraniano e tudo mais, e acabou que a gente descobriu que os documentos do meu avô, com meu avô, na casa do meu avô, a gente descobriu uns documentos, sabendo que na verdade ele era polonês. Aí ele veio da guerra pra cá e aí a gente conseguiu a dupla cidadania e meu avô é fanático pela Polônia, ele se interessa muito, ele tem 80 anos, mas ele fica sempre aprendendo, querendo aprender mais algumas palavras e para me ensinar e tudo mais. Bem legal. Não sei se você sabe, mas também o Filipe Luís, o ex-lateral da seleção brasileira, também tem raízes polonesas e ele até na casa dos pais dele, ele tem um museu assim da Polônia. Então, você também viu algo relacionado com o nosso país, por exemplo, na casa do seu avô? Não, eu não vi, porque o meu avô, acho que ele não tinha tanto contato com o avô dele, sabe? Ele tinha mais contato com o pai, mas aí acho que ele não tem tantas coisas assim em casa, mas eu não sabia também que o Felipe Luiz tinha essas descendências, não. Bem legal. Sim, porque tem muitos brasileiros até agora no Brasil que têm raízes polonesas, sobretudo, por exemplo, em Curitiba até se estuda a língua, né, polonesa em Curitiba na universidade. Então, quando você descobriu esses documentos, quando você ficou sabendo que tinha raízes polonesas, você leu algo, por exemplo, sobre a Polônia? Você, não sei, tinha algo... Não, eu procurei saber algumas coisas, mas é o meu avô que me falava mesmo muitas coisas que ele aprendia, que ele ia na embaixada da Polônia em Brasília, porque eu sou de Brasília, né? Aí eu conheço o Robert, ele mora na embaixada polonesa em Brasília, que ele trabalha lá. Ele é polonês também, veio pra cá. Ele joga futebol, aonde eu jogo desde criança lá com os meus pais lá e os amigos do meu pai lá. E a gente fez uma amizade muito legal. É isso. Mas, por exemplo, se você recebesse o convite da seleção polonesa, por exemplo, sub-20, você agora não poderia vir porque você ainda não tem passaporte, não é? Eu tenho passaporte, eu poderia ir. Passaporte, ok. Tenho passaporte polonês. Mas como é que ficou todo esse processo? Porque você primeiro descobriu os documentos, a história da sua família e logo você conseguiu o passaporte.
Eu consegui os documentos e tudo mais. Aí o meu avô entrou em um processo de conseguir a cidadania, a dupla cidadania dele polonesa. Aí com o meu avô conseguindo, eu e meu pai, o meu pai, a gente conseguiu também, entendeu? Aí o meu avô parte de pai, né? Que ele conseguiu essa cidadania polonesa. Aí eu também, eu e meu pai, a gente tinha direito, e a minha irmã, aí a gente conseguiu essa dupla cidadania. Então, meu pai tem também dupla cidadania polonesa e eu e minha irmã. Então, por exemplo, se você recebesse um convite de, não sei, fazer teste ou jogar num clube, por exemplo, na Espanha, você seria tratado como um cidadão da União Europeia, sem problema. Então, é isso, sem contar como estrangeiro. Sim. Agora você está no Corinthians, não é? Então é um dos clubes mais importantes no Brasil. E qual é a sua situação no Corinthians? Onde, por exemplo, a gente pode ver os seus jogos? Então, eu tô no sub-20 do Corinthians e atualmente eu acabei de chegar, né? Acho que não tem nem um mês que eu cheguei aqui. Então eu tô me adaptando ainda para conseguir ir para os jogos, para conseguir ser convocado para os jogos e tudo mais. E os jogos passam no canal de transmissão aberta do Brasil, que é a Sport TV. A maioria dos jogos, que é o Campeonato Brasileiro, sub-20. E daqui a pouco daqui a alguns meses, a partir acho que do meio do ano, vai ter a Copa do Brasil, sub-20 e tudo mais. E o que você pensou, por exemplo, quando você recebeu a oportunidade de chegar no Corinthians? Porque eu acho que é uma oportunidade que você esperava por toda a vida, não é? Sim, sim. Eu tive a experiência de jogar em um time grande antes, que era o São Paulo, e acabou que eu fui dispensado do clube no Sub-17. E eu passei por alguns clubes também, tive várias experiências e consegui, acho que com minha persistência e meu foco, consegui voltar para um time gigante, né? Que é o Corinthians. Então. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eu poderia vir para cá, né, e tudo mais. Então, foi uma alegria gigante, ainda mais com a minha mãe. Com a minha mãe, ela é muito, ela curtiu demais e ela é muito junta comigo, né? Ela, meu pai. Então, ela gostou porque aqui a estrutura é maravilhosa, né? O clube é bem legal. E por que você foi dispensado do São Paulo? Porque, por exemplo, no Transfermarkt não tem essa informação que você jogou lá. Eu fui dispensado no São Paulo porque eu acho que eu não atingi minha capacidade máxima lá, não consegui mostrar o meu futebol no São Paulo, mas também acho que foi por falta de oportunidades, entendeu? Porque eu passei um ano dentro do São Paulo e não consegui, e não me colocaram para jogar nenhum jogo, sabe? Então acho que foi mais por isso. Eu só acabei ficando treinando e não jogando nenhum jogo. E aí eu não pegava ritmo de jogo e não conseguia me destacar dentro de campo. Então, agora, como é que você avalia a sua posição, por exemplo, no Corinthians? Não só dentro de campo, mas também dentro do clube. Podemos dizer que você é considerado como um talento muito grande ali? Olha, eu acho que ainda por eu ter vindo de um clube que não é tão conhecido aqui no cenário do Brasil, eu talvez não tenha totalmente o prestígio que poderia ter se eu tivesse vindo de outro clube grande, mas eu acredito que com o meu talento, com a minha persistência, eu consiga conseguir a vaga que eu sei que se der tudo certo com o que eu planejo, eu vou me destacar e ser uma das promessas aqui da base do Corinthians. Qual é a sua posição? Como é que você joga? Como é que você explicaria o seu jogo? Eu sou ponta atacante. Pelo lado direito ou esquerdo, ponta direita ou esquerda. Posso fazer o meio de campo também e um falso 9, né? Mas eu jogo mais pelas pontas mesmo. Então, tem algum jogador, por exemplo, brasileiro, que você poderia fazer uma comparação com o perfil daquele jogador? O Vinícius Júnior, o Antony, que jogam no Manchester United, e o Vinícius Júnior que joga no Real Madrid, mas é ali pelo lado dos dois. É uma boa comparação. É. E eu li também que você passou por um período de testes no Bayern, é verdade? É verdade. Eu fui convidado. A copinha do ano passado, de 2022, eu estava pelo 15 de Piracicaba. Aí eu me destaquei na copinha
e eles ficaram em observação sobre mim o ano todo, né? E acabou que no final do ano eles me chamaram para passar uma semana para conhecer o clube, conhecer a estrutura, conhecer o dia a dia de cada um lá, como é que funcionava, né? E acabou que eu fui chamado e eu fui, né, nessa oportunidade e fiquei uma semana lá e voltei pro Brasil. E você, por exemplo, você tinha interesse de outros clubes da Europa também? E como é que surgiu essa oportunidade do Bayern? Como é que você ficou sabendo depois da copinha que o Bayern tinha esse interesse? Porque eu imagino também que para um jogador novo é uma notícia bomba, digamos, né? Sim, é verdade. Então, o interesse sobre os outros times, eu acho que eu espero mais acontecer tudo no passo a passo e o que for acontecendo vai ser de Deus, o que ele escolher para mim vai dar tudo certo. Então, eu fiquei sabendo do Bayern, assim, eu joguei a copinha e o Bayern não entrou em contato comigo, né? Direto logo depois da copinha. Ele entrou em contato comigo e com o meu empresário só no final do ano. Então, ele entrando em contato só no final do ano, eu fiquei sabendo pelo meio pro final do ano, assim, mais pro final do ano mesmo, outubro ali, que eles tinham chamado para uma oportunidade para passar lá. Eles passaram pro meu empresário e meu empresário me ligou e disse que tinha essa oportunidade e eu fui. Uhum. Sim, e por exemplo, se você receber agora um convite da seleção polonesa, não sei, por exemplo, sub-20, sub-21, qual seria a sua reação? Você aceitaria sem dúvida? Aceitaria sem dúvida. Eu acho que eu ia ficar muito feliz agora no momento de ser convocado para uma seleção polonesa, assim. E tinha algum contato com o pessoal da nossa federação ou não? Não tenho nenhum contato. Não, eu conheço o Robert, que eu disse para você que eu conheço, que é da embaixada. Ele conhece algumas pessoas, eu acho, mas eu mesmo, assim, eu, meu pai, meus avós, meus empresários, não conhecemos ninguém. Ok. Então, Guilherme, boa sorte para o futuro e espero que dê tudo certo. Tem algo que você queria dizer à torcida polonesa também, não só no Twitter, mas também agora, durante esta entrevista? Tenho, com certeza. Eu queria dizer para os torcedores poloneses que podem esperar de mim o meu máximo, que se for para dar tudo certo na seleção polonesa ou em qualquer outro lugar, eu vou estar sempre prestigiando o país, que é um país que eu estou aprendendo cada dia mais e gostando cada vez mais. E um abraço, tudo de bom para vocês.